Hoje a Sou Cannabis traz acesso a cannabis medicinal. Derrubada do veto da PL 414/2019. O papel da Agape na derrubada do veto da PL que garante a regulamentação e distribuição de medicamentos à base de cannabis no SUS em Goiânia. Hoje é um grupo de peso, viu? O Yuri TJ, Dr. Leonardo Navarro, Mariana Dourado e Dona Delza Paulino. Obrigado, pessoal, pela presença. Pessoal, eu vou criar um fluxo para a gente poder ter uma ordem e não atropelarmos uns aos outros. E aí, pela ordem, eu vou pedir que a Mariana se apresente junto com a da Dona Delza. Logo em seguida, o Yuri se apresenta. E após o Yuri, o Dr. Leonardo se apresenta, falando um pouco cada um falando um pouco de si. E a partir daí eu vou entrar com uma jornada de perguntas, começando com a Dona Delza e a Mariana, e seguindo o mesmo fluxo, o Yuri e o Leonardo, tá? Perfeito. Então, Mari, Dona Delza. Mari, por favor, você pode fazer as honras aí, apresentar a Dona Delza e se apresentar pra gente? Claro, boa noite a todos. Quero agradecer, né, pelo convite, por estar aqui mais uma vez nessa live. Hoje, de forma muito especial, né, trazendo a minha mãe, o meu tesouro, e contando um pouco, né, da minha história pessoal, desse desafio que a gente está trilhando aí agora juntas. Então, assim, satisfação de estar nesse grupo, né, de estar formando essa rede com essas pessoas e de estar desconstruindo paradigmas, né? Vamos lá, Yuri. O Yuri se apresenta, a Mariana vai voltar, ela vai sair e vai voltar novamente. Perfeito. Por favor, Bom, Yuri, gente, você. boa noite. É um prazer poder estar aqui. Meu nome é Yuri TJ, eu sou presidente, fundador e diretor-geral da Agape. Nós somos uma associação aqui goiana, né, a Associação de Goiás, que desde 2017 a gente vem fazendo esse trabalho associativo, sem fins lucrativos, de tentar auxiliar as famílias. Voltou? Será que deu? Caiu. Bom, esse trabalho é um trabalho que gerou vários frutos positivos, né? Ao longo desse tempo nós fizemos inúmeros eventos com universidades, pacientes, interessados no tema. Fizemos 2 projetos de lei, um no âmbito estadual, outro municipal. Fizemos o primeiro simpósio de cultivo de cannabis e seus potenciais no Cerrado com a UFG. E o trabalho da Agape, ele é fruto de um trabalho já de muito tempo, que é o trabalho dos pacientes, dos pais, né, de quem vem ajudando essas pessoas numa alternativa terapêutica que é a cannabis. Eu me sinto muito honrado de estar aqui. Sou pós-graduado em Direito Público, em Direito Civil e Processo Civil. Comecei isso também, me simpatizei muito com a Mariana, porque eu comecei isso também com a minha mãe. Minha mãe teve um AVC, desse AVC ela desenvolveu um quadro de demência, então através da minha experiência com a cannabis, da indicação até do próprio médico, que viu que nós, os filhos, estávamos assustados, né, como minha mãe voltou do quadro de coma induzido, começamos a expandir isso para mais pessoas. E é o que a Agape é hoje, parceira de outras associações, membro da Federação das Associações de Cannabis Terapêutico. Eu agradeço a Sou Cannabis e a você, Thiago, pela chance. Passo a palavra agora para o meu nobre colega, advogado. Pode estar contigo, doutor. Oi, Yuri. Eu que agradeço o convite do Thiago para participar dessa live. Fico muito feliz dessa discussão envolvendo cannabis medicinal. Está ganhando forma, está ganhando corpo, está ganhando muitos adeptos, muitos simpatizantes e pessoas extremamente qualificadas. Está aí o Yuri, prova viva disso. Esse trabalho que o Yuri fez, eu já parabenizo, porque é o famoso trabalho de advocacy, né? Muito conhecido nos Estados Unidos, em alguns países da Europa e muito desprezado aqui no Brasil, porque ele muitas vezes é chamado de lobby, né? Mas não é levar a conhecimento da autoridade uma efetiva compreensão sobre um tema
que foi objeto de um projeto de lei, então parabéns. Obrigado. Eu sou advogado aqui em São Paulo, sou membro efetivo da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB de São Paulo e coordenador do recém-criado grupo de estudos sobre cannabis da Comissão de Direito Médico aqui da OAB. Foi um grande passo que nós conseguimos aqui para que a gente pudesse realmente trazer conteúdo e trazer informação dentro da OAB e para quem procurar a OAB também. Outro ponto importante que eu quero destacar é a importância do associativismo, né? A gente sempre tenta aqui auxiliar as associações e os seus associados para que seja constituída da maneira correta, para que a administração ocorra de uma maneira correta, para que o fim que aquela associação foi criada seja alcançado, né? Isso é muito importante, então eu agradeço, Thiago, agradeço pela oportunidade e vamos conversar então sobre cannabis. É isso aí. Agora que acho que deu certo, Mari e Dona Delza, por favor, se apresentem. Muito obrigado, Yuri e Dr. Leonardo. Eu sou a Delza, eu sou a Delza, mãe da Mariana. Não, linda. Então, Thiago, eu não sei se está falhando, vocês me desculpem a questão da internet, aqui na região metropolitana a gente tem sempre problema com isso, né? Então, eu sou Mariana, né, sócia fundadora da Associação Sou Cannabis, venho aqui, assim, representando como vice-presidente a minha mãe, né, que é paciente oncológica, já diagnosticada mais ou menos 1 ano, e a gente vem hoje, assim, com muita satisfação e gratidão, mostrar, apresentar um pouco da nossa história pessoal e desse desafio, né, que a gente está passando. E graças a pessoas bem informadas, né, de mente aberta, a gente tem assim, a possibilidade de ter um pouco de qualidade de vida, né? Então é isso que a gente quer mostrar aqui um pouco, né, os efeitos que esse acesso tem trazido para a gente. Então, Muito legal, Mari. Mari, eu vou começar a nossa jornada de live aqui de perguntas com vocês mesmo, né? Vamos dar esse espaço um pouco para você e para a Dona Delza. E aí eu queria saber, assim, se a Dona Delza tiver dificuldade para falar, você mesmo, por favor, fala. Qual era o relacionamento que a Dona Delza tinha com a cannabis antes do câncer, antes de iniciar a terapêutica canábica? Como é que ela se relacionava com a planta? O que você achava da maconha e da cannabis antes de passar? Eu pensava assim, esse remédio é ser bom, porque muita gente está tomando, muita gente está tomando. Eu vou falar um pouquinho da história né? Antes, né, por ser de família tradicional, né, uma senhora de 71 anos, não teve, né, tanta informação e nem esteve muito ligado a esse meio, né, da maconha e da cannabis. Então, a cannabis sempre foi vista aqui em casa como um mal muito grande, né, como uma planta assim que realmente traria prejuízo, né. Sempre foi uma preocupação da minha mãe com o meu desenvolvimento enquanto adolescente, não se associar e não se juntar a pessoas que tivesse uso social da planta. Então, assim, um preconceito e um paradigma muito grande, né? Eu acho que, de uma forma geral, é isso que a gente não sei tem assim, acesso à informação, né, qualificada, outras referências, né, porque eu acho que está muito associado a isso, né, do causa realmente legítima para que a sociedade comece a romper com esse paradigma, né, com esse preconceito. Então, uma questão assim de negação. Entendi. E aí, Mari, quando veio o câncer,
que é que mais incomodava, né, a dona Delza? Com o que mais vocês se preocupavam? Quais as medicações que vocês tomavam e estava fazendo efeito, não estava fazendo efeito? Quando foi que a cannabis entrou como alternativa de tratamento na vida de dona Delza? Foi mês de novembro, já começou, né, Maria? Mês de novembro já comecei. Eu vi que a Mariana trouxe o vidrinho, né? Mãe, você quer experimentar? E eu comecei a me gostou. Não quer experimentar. Não quero, me dá lá. Ela pegou, pôs 2 gotinhas na minha língua. 2 gotinhas, eu vi. Daquele dia, eu tava com os porão no pé, meu pé ferrou, nunca mais ferrou. Sabe? Eu tava com os porão no meu, meteu assim. Se sarar o pé, eu vou ter que apanhar o pé da senhora. Botar o pé da senhora. Não lá não. Dor de cabeça. Não passava, não. O que remédio passava? Não gostou. Pode explicar um pouquinho, Mari? Contando um pouquinho desse desenvolvimento, a minha mãe, até ter o diagnóstico, passou por muitas crises, né? Muita dor, uma dor na lombar. A gente estava indo no hospital 2 vezes, 3 vezes no dia, né? Direto na veia para poder segurar umas 2 horas. E aí era isso. À noite eu dormir. Toda dona. Passava dona. 24 horas. E os médicos passando muito remédio para ela, muito remédio, e a gente fazendo vários exames, né? Para saber a origem da dor. Chegamos a colocar morfina, né, aqueles adesivos de morfina nas costas, e assim, para minha mãe esse adesivo foi pior, né, que assim, ela ficou letárgica, com a cabeça ruim, passando mal. E aqui em casa tem ainda uma caixa de remédio, né, assim, era uma pessoa que ela dormia do lado de remédio. Então, ela começou a tratar em novembro, né, com 2 gotas, e aí os primeiros dias praticamente o dia todo assim, recuperando exatamente, né, o que ela não conseguia antes, né, que era uma dor incessante, caminhando para lá e para cá, a noite toda andando na casa. Então, nessa primeira semana ela já começou a sentir, né, a diferença assim do tratamento, dormindo, comendo melhor. O mais incrível é que, assim, a gente fez um exame para saber o que era lombar, se era um problema de coluna, mas provavelmente é o efeito do câncer afetando outros, né, órgãos. Assim. E aí, esse lombar nunca mais voltou, porque o problema está no pescoço hoje, mas estava afetando a lombar e a dor não voltou. Então, assim, a gente não pode falar que a minha mãe está 100%, né? Porque não faz milagre, mas 90%, 80%, assim, do desenvolvimento acelerado, né, do câncer, com certeza o óleo freou. E eu acho que se a minha mãe não tivesse começado a tomar, provavelmente, como que você acha que você faria, mãe? Eu já tinha morrido. Eu não ia aguentar, não. Eu vou vestir demais. Eu passava o mês inteiro andando aí na rua. Não comia nem nenhum. 24 horas. E hoje, dona Delza, a senhora acha a cannabis o quê? Uma santa planta? Santa planta. A minha mãe, esse final de semana, ela deu até um nome para a planta, né, mãe? Para o remédio. Sei. Qual que era o nome? Eu tô com a cabeça ruim de mamãe, vou lembrar. Para tudo, né? Cura tudo. Cura tudo. Cura essa dor nos dentes, dor no pé. Então, assim, né, não faz milagre. A gente precisa realmente associar com o diagnóstico precoce, né, com a integração das outras terapias, que não seja só essa tradicional, né, que os médicos têm uma pessoa de remédio, os órgãos diferentes, né. E hoje, assim, tá 80% melhor, né, do que antes do óleo. Mari,
eu vou passar agora para o Yuri, e aí eu queria que nesse meio tempo, se você conseguisse pegar aquela quantidade de remédios que sua mãe estava tomando antes da cannabis, para a gente poder Eu mostrar. até peguei aqui já a caixa. Uma caixa, né? Porque na verdade eram duas, são duas caixas, né? Então, isso aqui é um remédio bons para acabar com a saúde e com a vida de qualquer pessoa. Mas eu posso colocar tudo de um jeito que dê para mostrar a todos, né? Tem outra caixa que eu vou pegar. Vai arrumando aí que eu vou chamar o Yuri agora. Yuri, meu amigo. Tudo bom, Thiago? Você viu aí o que a cannabis pode proporcionar, né? Nossa querida Dona Delza aí é uma prova viva da melhora. Eu queria que você trouxesse para a gente, Yuri, a importância desse projeto de lei, o 414 de 2019, falasse um pouquinho sobre essa questão da derrubada do veto, né? E, enfim, dá um panorama para a gente como é que está hoje o status desse projeto de lei. Perfeito. Bom, cara, esse projeto de lei, eu acho que quando o público poder ter acesso, a gente deixa ele mais fácil de disponibilização, as pessoas vão entender que ele tem alguns pilares que eu acho fundamental hoje para o nosso país, para a nossa sociedade, não só para o nosso município, né? Esse projeto ele é um reflexo de um projeto que a gente já tinha apresentado na Assembleia Legislativa em âmbito estadual, então era um projeto de abrangência estadual, mas ele avançou muito mais rápido na Câmara, que eu mando eu dou uma boa noite, uma ressalva ao vereador Lucas Quitão, que é um guerreiro, uma pessoa que abraçou essa causa, não deixou isso ser tratado como causa partidária, e daí veio o nosso trabalho de derrubar esse veto, porque quando você fala de cannabis, as pessoas querem falar que isso é de esquerda, ou que maconha é isso, é aquilo, e as pessoas, um dos trabalhos, acho que todos nós que estamos aqui, desde quem está fazendo a live, quem está participando, é fazer o conhecimento chegar que cannabis é uma planta, e essa planta pode ser muito bem utilizada para ajudar as pessoas. E as pessoas elas trazem uma mística nessa discussão que inviabiliza os projetos de lei. A gente vê alguns julgados até, e algumas manifestações de delegados, porque eu também advogo nessa área, ajudando pacientes que vão presos, eles falando, porque os pacientes vão na justiça para burlar a via democrática que é a lei. Mas a lei não avança, né? As pessoas elas continuam pautando isso, falam, não, se é maconha, é esse partido, é o partido A, partido B. E cannabis é uma coisa partidária, porque ela fala de qualidade de vida. Né? Uma pessoa da esquerda ou da direita pode ficar doente, uma pessoa que é pró-Lula ou pró-Bolsonaro ou centro, que seja, pode desenvolver um quadro que necessite da cannabis. Então, a derrubada desse projeto, a gente pautou em cima desses elementos. Não bastasse isso, esse projeto... Oi, depois não? Yuri, o veto... Só para uma explicação rápida, para que você está avançando, o veto foi total ao projeto ou algum artigo específico? Foi integral. Vetou o projeto como um todo? Isso. Obrigado. O principal ponto é que prefeitos e governadores pautam para vetar projetos em todo o Brasil é o vício de iniciativa. Eles querem falar que, como são projetos que estão onerando a folha de pagamento, que vão trazer impacto, então o SUS vai ter que pagar, vai ter que fornecer para as pessoas, esse projeto tem que ser de início ou de iniciativa do chefe do executivo, seja municipal, estadual ou federal. Aí eles não fazem, são omissos, e já existem inúmeros vetos que foi respaldado, né, com base nesse vício de iniciativa, e foi feita a derrubada exatamente pela omissão por parte do chefe do executivo, que não faz nada, o prefeito não faz nada, o pessoal não faz nada, o povo está sofrendo, e o que a gente faz? A gente corre atrás, vai atrás dos nossos parlamentares e faz isso acontecer. Esse trabalho só foi para frente porque, em Goiás, nós conseguimos fazer essa pauta chegar na mesa de todo mundo. Foi um trabalho difícil, foi um trabalho de formiguinha, mas, cara, como que eu chego e falo que cannabis é do PSOL, é do PT ou é daquele partido? Cara, cannabis, a gente está falando de acesso terapêutico. É você ter uma fonte de saúde quando outros remédios não funcionam. Como que alguém se bloqueia isso por questão política? Como que alguém impede sua vida de ter qualidade por questões políticas? Então, esse trabalho é muito difícil, a gente tem que levar estudos, tem que levar profissionais da área, relatos de pacientes,
E aqui eu homenageei todas as associações do Brasil, em especial as aqui do estado de Goiás, Sou Cannabis, Curando o Ivo, Acalme, tem também Arte Cannabis, e aqui eu peço perdão a qualquer outra que está sendo fundada ou que já está aí, de fato, e eu não a homenageei. E aqui eu homenageei a Federação das Associações de Cannabis Terapêutica, que é hoje uma entidade que está sendo formada para trazer essa discussão no âmbito nacional. Cara, a gente gostaria que fosse mais fácil falar disso. A gente gostaria que fosse simples, que a gente não precisasse, né, trazer termos técnicos, fazer tantos cursos. Aqui eu homenageei também o doutor que está fazendo essa live com a gente. Somos companheiros de cursos que nós fizemos, né, de cannabis medicinal, porque, cara, essa discussão, ela é científica e a gente tem que primeiro implorar para ela ser vista como científica. Depois que eles aceitam que é científica, a gente tem que implorar para se ouvir o que os outros países estão fazendo. Por que nos outros países se planta maconha, se libera a plantação de maconha para pacientes, associações, empresas, e no Brasil é uma mística. No Brasil só pode fazer remédio com o que vem de fora. Isso não favorece a nossa indústria, isso não é patriota, cara. Então, quando você vai ver o nosso projeto de lei, a gente pauta isso muito bem, se eu não me engano, no artigo 3º, que para fazer convênio com o SUS, para fornecer os remédios de cannabis, é preferencial ser associação sem fins lucrativos, então provar que não tem lucro, tem que provar que o que gasta é o custo operacional e acima também de tudo, nacional. Nós temos que ter leis que vêm privilegiar o nosso país, cara. A gente tem que desenvolver ciência, tem que dar valor à nossa nação, dar valor aos nossos cientistas, às nossas universidades, às nossas genéticas, aos inúmeros casos de injustiças que são feitos. Então, eu vejo que essa derrubada desse veto, esse trabalho que a Ágape conseguiu construir com o vereador, foi de muita importância, porque hoje o povo vê essa discussão de maconha em outro patamar. A cada vitória, eles insistem em falar canabidiol, como é que é? A Câmara liberou o canabidiol. E eu insisto, eu corrijo, é cannabis, cara, é a planta inteira. Porque canabidiol é uma molécula. Então a gente tem que... Nossa, a gente está em 2021 e vem pessoas, não, porque eu represento uma empresa que tá de canabidiol, mas a pessoa depois deixa entender que ela quis dizer cannabis, só que ela nem entende e só tá ali para ganhar dinheiro. Então, se a gente não toma cuidado, se a gente não faz o que a gente está fazendo aqui hoje, leva esse acesso, traz relatos de pacientes, traz pessoas capacitadas, essa discussão, cara, ela fica só na mão de quem quer dinheiro e na mão de quem quer ver monopólio. Então eu acho que esse trabalho, essa PL, esse serviço, como o doutor falou, de advocacy, de ir de gabinete em gabinete, vereador por vereador, ver os vereadores não querendo olhar na sua cara, com o braço cruzado, olhando pro relógio, você insistindo e falando, aí você consegue achar um ponto que toca o coração dele, aí ele olha para você. E aí, cara, é hora de trazer ciência, trazer a experiência de outros países, né? Cara, o Brasil, os negacionistas, eles usam argumentos, cara, dos anos 80. É muito feio, é muito ridículo falar quem fala de maconha do atual, da turma dos negacionistas, gente que é dona de clínica de internação. Mas que conflito de interesse que é esse? Cadê a voz do paciente? Cadê a voz das inúmeras mães? Como eu falei, eu comecei isso com a minha mãezinha. A maioria, 98% das associações começam da experiência dos pacientes com um parente, com alguém querido. E a gente tem esse movimento legítimo. Então, a gente tem que pegar esse projeto de lei, levar para as outras câmaras, tem que levar para os outros âmbitos, levar para o âmbito federal, levar isso para o âmbito estadual, ficar em cima, cobrar garantir, virar para o vereador, olhar na cara dele e falar: então o senhor está falando que a saúde dessa senhora, dessa criança autista, o senhor não vai votar porque você representa a igreja? Então, igreja, Deus não criou cannabis, Deus não falou que criou as plantas com sementes e flor para ser utilizado pelo ser humano, quer negar a Bíblia. Então, cara, é um trabalho forte. Eu até peço perdão por me exceder em falar, porque a gente vive esse trem, cara, acaba que, né, é tanta coisa, mas assim, eu me sinto muito grato. É um trabalho que avançou, é um trabalho que a gente luta todo dia, que às vezes as pessoas falam: mas toda cannabis é medicinal. A gente, se você sabe disso, eu sei disso, ok, mas tem quem nem sabe a diferença de cannabis e maconha, que não tem. E a gente tem que, de migalha em migalha, conquistando e levando essa discussão em todos os âmbitos, cara. E aqui eu finalizo minha palavra agradecendo a oportunidade. Yuri, muito obrigado aí pela sua fala, muito importante, né? Eu acho que você falou uma coisa que é bem relevante, que é ouvir a voz dos pacientes que estão sendo tratados e entender o quanto de benefício que o tratamento com a cannabis traz, né? Além da redução dos efeitos colaterais que os fármacos tradicionais trazem
né, para os pacientes. Muito obrigado aí pela sua explanação. Eu queria chamar agora o Dr. Leonardo Navarro para falar para a gente um pouco da importância da aprovação de leis como essas no âmbito municipal, né, o impacto disso na federação, no país, né, a importância do associativismo e do protagonismo da associação, nesse caso da Ágape, num trabalho desse de fomentar e dentro de uma assembleia, né, conseguir fortalecer para que um veto de um prefeito seja derrubado e, assim, das formas de acesso a cannabis que podem ser viabilizadas, né, que o senhor tanto conhece e pode apresentar para a gente. Por favor, doutor Leonardo. Bem, vamos lá. Primeiro de tudo, eu queria trazer um termo que não foi colocado até agora, mas ficou muito evidente no relato da Mariana e da sua mãe, né? A quantidade que ela tomava de remédios e agora essa substituição ou redução do remédio com o uso da cannabis. Existe um termo chamado redução de dano, né? Olha o dano que esses fármacos poderiam causar na vida dela e que você não tomando, você tem a condição de reparar, de ficar melhor com o uso dos derivados aí da cannabis, né? Que é o óleo. O óleo é um derivado da cannabis. Então, ela para de deixar de usar esses medicamentos, ingere a cannabis, né, o derivado da cannabis, o óleo, e tem um ganho de qualidade de vida. Isso é impagável, isso não tem preço. Quando eu atendo os pacientes no escritório que querem ter acesso a algum tipo de tratamento derivados da cannabis, é exatamente essa a realidade. As mães que nos procuram, que querem proporcionar qualidade de vida aos seus filhos. São mães, isso é importante destacar, por exemplo, a mãe que tem um filho epilético, ela deixa de ter vida. Essa visão as pessoas não têm. A mãe que tem um filho epilético com 50, 60 convulsões por dia, essa mãe, essa família, ela passa a não existir. A mãe deixa de ser mulher, no sentido de se cuidar. A mãe passa a não ter tempo de fazer as unhas, de arrumar o cabelo. Tem mães, que eu tenho um relato no escritório, que sequer conseguiam dormir por 2, 3 horas por noite, porque o filho ou a filha epilética só dormia se fosse abraçado com a mãe. E a mãe não dorme para que aquela criança não caia da cama, não tenha uma lesão decorrente da epilepsia. Então, esses relatos que precisam ser evidenciados nessas lives, são essas situações que precisam ser demonstradas. O uso dos derivados da cannabis reduz dano, melhora a qualidade de vida e faz com que famílias passem a ter um pouco mais de possibilidade de convivência. Então, quando você vê uma mãe falando, depois que eu usei o óleo, meu filho passou a se alimentar sozinho, conseguiu comer uma fruta, ou ficou sentado. Então, doutor, esses benefícios precisam ser relatados, né, Yuri? Precisam ser evidenciados. Se o senhor me permite, eu lembro de um relato rápido de uma mãe que ela falou, olha, o primeiro beijo na vida que eu recebi do meu filho foi no 4º dia do tratamento, quando aumentou a dose, e o beijo ainda foi demorado. Então, assim, é um tipo de coisa que, como o senhor falou, é impagável, né? Então, exatamente isso, Yuri. Quando se fala da cannabis, né, eu sempre uso esse exemplo, você fala maconha ou cannabis, para quem não conhece, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é tráfico de drogas, é dependência química, é bagunça, vem sempre esse aspecto negativo, né? E esses relatos, na verdade, trazem para a gente aquilo que é positivo, aquilo que é benéfico, aquilo que traz saúde e qualidade de vida. E é isso que a gente tem que focar. E por isso essas discussões são excelentes. O Yuri está de parabéns com a Ágape. No Rio de Janeiro nós tivemos a derrubada de um veto do governador pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Também não foi comentado aqui, mas é importante destacar. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né, do Estado do Rio de Janeiro, derrubou o veto do governador que estava exercendo a função ainda, o Witzel, né?
derrubaram o veto do Witzel também. Então, é importante trazer esse relato. A gente fica muito triste com a paralisação do PL 399 na Câmara dos Deputados, que nós teremos aí a retomada agora no dia 20. Então, a gente espera que o PL tenha um direcionamento, volte a ter uma discussão efetiva em Brasília. E esses projetos de lei, e aí eu vou falar com absoluta certeza, mesmo que enfrentem dificuldade ou mesmo que sejam vetados, tá? Pelo menos a discussão existiu, pelo menos 2 entre 10 pessoas que não sabiam do tema, vão começar a escutar sobre o tema, vão começar a entender um pouco melhor o tema. Então, essa é a importância, Tiago, respondendo a tua pergunta, é trazer discussão qualificada sobre um tema que gerava preconceito. Então, esse é o primeiro ponto importante. O acesso hoje, a gente sabe que, querendo ou não, a Anvisa, dentro da sua possibilidade, da sua competência, viabilizou. Tá? Então, os médicos hoje têm a possibilidade de prescrição de produtos importados. Tá? Então, isso está beneficiando quase 17 mil pessoas. É um número reduzido diante da possibilidade terapêutica da cannabis, da abrangência, do número de doenças que podem ser tratadas. 17 mil pessoas é quase nada pela possibilidade de tratamento, mas são 17 mil pessoas com prescrição médica, com acompanhamento médico, que buscaram acesso do medicamento importado. Então, não vamos também demonizar o medicamento importado, porque tem medicamentos de extrema qualidade, proporcionam qualidade de vida, sim. O associativismo vem justamente porque ele é um movimento social, né? O associativismo, ele representa a voz de algumas pessoas que se reúnem por uma causa. Então, não importa se a gente tem 10, 15, 20 ou 100 associações de pacientes da cannabis. Quanto maior o número de associações, mesmo que elas sejam pequenas, aquele movimento, aquela possibilidade de discutir está existindo. E, querendo ou não, as associações vão atrás de tratamento. A Agape teve um papel fundamental nesse trabalho de conscientização dos poderes legislativos, estadual e municipal. Tem outras associações que não, buscam parcerias para viabilizar eventual ação judicial para plantio e produção do óleo. Outras associações viabilizam acesso ainda que a produtos importados. Então, o associativismo é a efetiva representação do anseio social. É uma organização da sociedade civil. É por isso que as associações são tratadas como o terceiro setor, que é justamente a sociedade civil organizada. Tá? Então, você tem que parabenizar, nós temos que agradecer que existem associações. Entrou aqui uma associação que eu faço questão de destacar também. O Yuri falou da Acalme aí de Goiás, mas nós temos a Acalme aqui em São Paulo também. Eles entraram na live, eu vi que eles entraram. Então, são associações assim que, de certa forma, fazem com que o tema também seja tratado de uma maneira muito técnica, muito eficaz, e é na associação que você encontra os casos efetivos, os casos que realmente trazem essa carga emocional e que demonstram o ganho de qualidade de vida. Então, é importantíssimo, parabéns a quem se dedica às associações e que angaria, que traz pessoas para a discussão. Parabéns mesmo. Com relação ao acesso, então o acesso pode ser do medicamento importado, as pessoas podem se associar ainda à única associação que tem autorização judicial para ter acesso ao cultivo, que é a Abrace, a gente sabe disso, só ela hoje tem efetiva autorização, passou por um processo aí que perdeu a liminar e agora tem aí algumas coisas que eles precisam se adaptar para que voltem a produzir, aliás, para que não percam o direito de produzir. Eu acredito que eles vão cumprir, outras associações tentaram e devem continuar tentando. Então, o acesso ao produto efetivamente produzido pelas associações é uma forma também. Nós temos planos de saúde, né? Então, com uma prescrição médica, seja de fármaco importado ou de nacional, ou vendido nas farmácias,
o segurado de um plano de saúde pode pleitear perante o plano, e se tiver a negativa, ele pode sim pleitear judicialmente. Existem decisões já no Brasil resguardando esse direito, como esse mesmo direito pode ser exercido pela pessoa perante o SUS. Tá? O que o Yuri fez foi fazer com que o SUS já seja obrigado a fornecer. Então, em tese, né, Yuri, vamos ver como a lei vai se desenvolver, como o poder aí administrativo, né, o SUS, vai viabilizar isso, mas o primeiro ponto, qualquer pessoa com uma prescrição médica pode ir no SUS e pedir o medicamento. O SUS pode negar ou não, negando também abre a porta do Poder Judiciário. Então, essas, de forma bem rápida, não quero tomar o tempo de quem é importante na live, né, que é o depoimento de paciente, é mais do que importante isso. Então, essas são as formas de acesso: direta, a pessoa vai lá, compra o medicamento na farmácia ou traz um importado com prescrição e autorização da Anvisa, o acesso via associação, né, e o acesso com o resguardo do Poder Judiciário. Então, hoje, ainda que se fale que o acesso é difícil, e eu concordo, mas existe um grande movimento que viabiliza o acesso. Isso é importante, isso tem que ser destacado. São 17 mil pessoas hoje beneficiadas de fármaco importado, né, de derivados da cannabis importado, com autorização da Anvisa, e mais uma infinidade de pessoas que se beneficiam do associativismo e outras que aí eu não posso calcular, que ninguém poderia demonstrar esse número, que são aquelas pessoas que cultivam a planta em total ilícito, né? Vamos colocar assim, mas que cultivam e produzem o seu remédio e proporcionam qualidade de vida para ele próprio ou para alguém da família que está necessitando. É isso, Thiago. Se ficou alguma coisa, manda a dúvida que a gente tenta responder. Obrigado. Eu queria falar das possibilidades através dos habeas corpus, né, que estão sendo impetrados para autocultivo, né, só para acrescentar. Né, nós temos a Cultive, que conseguiu o primeiro habeas corpus coletivo para 20 pacientes, que eu acho que é importante ser citado também. Né? E, assim, acho que a iniciativa individual de cada um, para possibilitar o autocultivo para a produção da própria medicina, é extremamente importante para prover o acesso. Né? Hoje, a dificuldade... Pois não, pode falar, Yuri. Depois que você terminar, se puder me dar a palavra, eu gostaria de só fazer um complemento. Fica à vontade, pode falar. Não. Então, eu acredito que existe uma questão que hoje é muito viva em quem está nessa linha de frente, né, dos habeas corpus, judicializando o acesso dos pacientes que já estão cultivando, então querem ter o salvo-conduto para continuar cultivando, que é justamente eu acho que é uma omissão nacional, uma carência de uma identidade nacional que falta para o nosso país, no sentido de fato, falar, bom, vamos entender essa planta, criar a nossa ciência, nosso banco genético, nossas tecnologias, colocar isso nas nossas universidades, colocar isso no nosso mercado industrial. Então, uma coisa que me preocupa muito hoje na linha de frente desse habeas corpus é que a gente vê, primeiro, muitas negativas pautadas nesse ponto, que o paciente deveria primeiro pedir, cotar o importado, pedir que o Estado pague o importado, depois que negado, que ele deveria pedir... Então, assim, eu com certeza, eu até aqui me peço perdão... É uma saga. Caso eu tenha passado a ideia da demonização, mas eu acho que do importado, mas eu acho que é uma questão assim de, primeiro, sobrevivência do Brasil, né? Enquanto o resto do país anda há anos-luz em tecnologia, em desenvolvimento, em genética, em formas diferentes de cultivo, o Brasil está numa discussão pré-histórica e que não avança exatamente pela essa imposição. Não, a gente não precisa, tem fornecimento de outros mercados internacionais. Então é uma coisa que isso, Yuri, um absurdo. E é uma coisa que eu me preocupo muito, porque a gente, como país, a gente vê que constantemente o Brasil é negado, né, o campo em discussões pelo senhor falar, não, mas vocês ainda estão nesse momento de desenvolvimento.
E quando a gente vai olhar a história do Brasil, o Brasil é protagonista na história da cannabis medicinal, o doutor sabe disso. Os trabalhos do doutor Elisaldo Carlinhos são fundamentais para qualquer estudo científico. E o Padre Ticão aqui em São Paulo. Não é? A demonização da planta é que muita gente não conheceu o Padre Ticão aqui em São Paulo, que faleceu, né? Mas um dos grandes impulsionadores da discussão na periferia de São Paulo. E um clérigo, né? Alguém que compõe os quadros da igreja. Queria pedir a Mariana, se você puder voltar com a dona Delza, por favor, viu? A gente quer encerrar com a dona Delza e todos os outros participantes aqui. Acho que você caiu, Mário. Eu finalizo minha palavra aqui só reforçando essa importância do... A gente, assim, uma coisa que eu até falo, rapaz, se a gente tiver em qualquer farmácia, em qualquer lugar, o óleo de cannabis tão rico quanto as associações propõem, porque quem está nessa linha de frente sabe, né? O cultivo, um cultivo fresco, produção fresca de um remédio fresco, rico com seus terpenos, rico com seus flavonoides, não tem aquela coisa de estoque. Então é uma luta e que eu realmente reconheço, né? A luta do cultivo nacional, ele vem exatamente porque tem um acesso internacional, mas nós precisamos nacionalizar, fazer isso ser uma coisa patriota. Yuri, então, Mário, dona Delza, o que o Yuri falou, uma das grandes discussões do PL 399 é isso, Yuri, que é o quê? Eu estou lá como um dos indicados, como um dos advogados que participam da comissão lá. O que é importante a gente saber? O desprezo a se regular a cannabis, você afasta uma atividade econômica lucrativa. Por quê? Porque a produção industrial, seja da parte médica, da parte medicinal, ou daquilo que é industrial, né, o cânhamo industrial, que também está proibido, quando você afasta, quando você não legisla sobre isso, você está tirando riqueza do Brasil. Exato. Você precisa impulsionar, na verdade, o cultivo, não tem jeito, o cultivo associativo, embaixo das associações, você precisa, sim, incentivar o cultivo por indústrias que queiram desenvolver produtos derivados da cannabis, você precisa incentivar universidades, centros de pesquisa, farmácia viva do SUS, você precisa incentivar a produção industrial do cânhamo, porque é uma potência industrial. A gente não pode esquecer que países asiáticos com penas severas com relação a drogas têm liberado a produção do cânhamo. Então, quando você trouxer esse benefício econômico, né, e você vai produzir você vai produzir renda, você vai gerar emprego e você vai trazer produtos que trazem qualidade de vida. Então, por que parar os processos legislativos que têm por objetivo gerar riqueza? A gente não está falando de um processo legislativo que vai legalizar, que vai legislar, que vai regulamentar algo que vai trazer prejuízo para o país. E aí, prejuízo de todas as formas, né? É um absurdo isso. Eu me empolgo, peço desculpa, mas você num país que tem terceiro mundo... Desculpe me interromper, né? Vou deixar essa pergunta. Por que interromper os processos legislativos? Vou deixar essa pergunta no ar. Por que interromper? E aí eu queria... Dona Delza, que eu já vi que está encostando aí, tá meio cansada já. Eu queria ouvir da senhora, Dona Delza, hoje a senhora se sente muito melhor depois do tratamento com a cannabis? A dor da senhora diminuiu sensivelmente? Me ouviu? Mari, me ouviu? Travou de novo. Tá falhando muita conexão lá. Agora sim. Deixa eu acabar falando. Tem mais vazio, móvel, viu? Mari, você está me ouvindo? Você como filha, Mari, qual é o seu olhar com relação a hoje, Dona Delza hoje e Dona Delza antes da cannabis? Olha, Thiago, assim, a minha mãe sempre foi... Tá travando? Tá travando, não tô te ouvindo.
Que E corta agora? a voz Tá e melhor? trava a imagem. Agora eu tô ouvindo. Pode aumentar um pouquinho o volume? Tá, espero que não trave. Melhorou? Melhorou? Tô te ouvindo, pode falar. Sim ou não? Sim, Eu pode vou. falar. A internet tá. Assim, a minha mãe, Bom, ela. Eu tenho muita sorte, né, de ter uma mãe, assim, como a minha. Eu não sei se ela teve tanta sorte de ter eu como filha, né? Minha mãe sempre foi bem tranquila, né? Aberta. E eu que nasci uma filha assim um pouquinho rebelde, mas é o que temos, né? Então, eu acredito que o que mudou com relação ao uso da cannabis foi a tranquilidade de entender o processo, né? De entender a fase que ela está passando. Não se desesperar, né? Eu acho que além dos efeitos terapêuticos no corpo, né, de reduzir as dores, né, de equilibrar os sistemas, traz um efeito também para a cabeça, né, no sentido de tranquilizar a pessoa. Quer falar, mãe, alguma coisa sobre isso? Se eu não tivesse tomando óleo, eu tava nessa nervosa. Se eu não tivesse tomando óleo, não tá dando pouco, né? Depois que eu comecei a tomar óleo, as coisas tudo mudou. Até a minha vida mudou, porque eu fiquei mais de boa, tranquila. não ouvi, dona Delza, Ficou pode falhando? repetir? Repete, mãe. Depois que eu comecei a tomar óleo, eu fiquei muito mais tranquila. Eu era nervosa demais, quando eu queria um tanto de naquela hora que eu queria. Agora não tem nada disso, não. É como tá certo. Se der óleo, eu faço hoje, eu faço amanhã. O óleo mudou muito minha vida. Felizmente. Muito bom. Foi muito bom pra minha vida. Dona Então, Delza, a senhora é uma Thiago, querida. Eu queria agradecer, dona Delza, por ela se disponibilizar por estar aqui com a gente, enfrentando esse desafio aí que é esse tratamento oncológico. Mari, muito obrigado por doar seu tempo aí para poder participar da live. Yuri, eu queria agradecer a sua disponibilidade aí. Eu sei que a dinâmica não é fácil. Você estava na reunião da FACT, está na Agape, é advogado e na correria, e mesmo assim está aqui com a gente. É uma honra. Doutor Thiago, Leonardo também aí nessa loucura em São Paulo, né? Eu sei que não está fácil, mas agradeço muito você ter se disponibilizado em estar aqui com a gente para contribuir com informação, trazer esclarecimento para as pessoas. E eu vou deixar para vocês aí um pouquinho cada um fazer um encerramento aí de um minuto. Yuri, por favor, depois a Mariana, a Dona Delza, depois o Doutor Leonardo, para a gente poder encerrar a nossa live aqui em tempo. Nós ainda temos aqui 5 minutos. Bom, gente, Yuri? é uma honra estar aqui, né? Repetindo no início, repetindo no final, sempre disposto a estar nessa discussão, sempre disposto a estar doando meu tempo. Eu faço isso de coração, faço isso como inúmeros filhos de pacientes que acham que toda mãe, toda pessoa tinha que ter acesso a um tratamento preventivo de cannabis. Eu tenho certeza que se minha mãe tivesse tido acesso a isso mais rápido, o quadro de demência dela, que hoje a gente conseguiu reverter bem com esse tratamento de cannabis, estaria muito menor, mas a gente vive com o que nos é posto. Então, saibam que a Agape, a Soul Cannabis e as outras associações que estão compondo a FACT, né, a Soul Cannabis vai compor eventualmente, não sei se ainda vocês já estão lá, mas o Derek e todos que compõem ela são guerreiros que não tem palavras, né? A gente que vive isso, a gente que colhe os frutos bons e amargos desse trabalho, a gente sabe o tanto que é duro. Sou pai, às vezes preciso abdicar da minha família para poder me dedicar a esse trabalho, mas é uma honra muito, muito grande poder compartilhar esse trabalho com tantos guerreiros, seja na parte da advocacia, seja na parte da terapia, seja na parte do cultivo. Mando um abraço para todos que nos assistem, todos os nossos amigos, todos os nossos colegas. Incentivem, doem para as associações, apoiem as associações. Não esperem tudo acontecer de ruim na sua vida para você entender a importância desse trabalho e que a cannabis, essa pauta, se seguir pela ciência, pela qualidade de vida e pelo amor ao próximo. Gente, boa noite.
Obrigado, Yuri. Doutor Leonardo, fazer seu encerramento. Só agradecer pelo convite, parabenizar o Yuri pelo trabalho, parabenizar a Sou Cannabis por estar realizando esse ciclo de lives aí, realmente impulsionando a discussão. Cannabis e saúde estão sempre de mão dadas, né? Cannabis e saúde sempre de mão dada, a gente não consegue dissociar uma da outra, né? O conteúdo terapêutico da cannabis, então isso é muito importante destacar. Pacientes com dificuldades em acesso, procurem o Poder Judiciário, porque existem excelentes decisões espalhadas pelo Brasil, tá? Seja para o cultivo individual, para o fornecimento de medicamentos. Então, se você quer ter o acesso, se você é paciente, se você tem prescrição médica, se você tem acompanhamento, o Judiciário, sim, é uma porta de acesso. Tem alguns entraves, como o Yuri destacou, realmente tem, mas a gente tem que superar, a gente tem que ir atrás e em busca da qualidade de vida para aqueles que nos procuram no escritório. Acesso à saúde sempre. Tiago, parabéns. Yuri, parabéns também pelo trabalho em Goiânia. Mariane, parabéns também por participar da Sou Cannabis, por dedicar seu tempo a esse trabalho associativo. Dona Delza, saúde para a senhora nessa luta contra o câncer. Obrigado, doutor Leonardo. Parabéns a todos nós que estamos nessa luta, né, de trazer informação de qualidade, verdadeira, né, acabar com esse negacionismo e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Dona Delza, Mari, muito obrigado pela participação de vocês, por terem se disponibilizado. Vocês são queridas demais. Dona Delza é uma linda. Você quer falar, Mari, um pouquinho? Obrigada. Tchau. Quer falar alguma coisa, mãe? Tchau. Meus parabéns. Vocês continuam assim A toda senhora vez é uma que- guerreira, Dona Delza. Obrigada. Muito obrigado. A senhora é uma guerreira. Fica com Deus. Boa viu? noite, gente. Muito obrigado. noite. Aqui a gente encerra a terceira live da Sou Cannabis. Vamos para frente. Sou Cannabis, informação de qualidade e pessoas que podem contribuir bastante para a evolução da cannabis no Brasil.